Vamos lá. Nossa, olha, 3 lâmpadas queimadas. Isso aí. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Enviar o Espírito e do céu. E vemos fazem Espíritos redair sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Davi, está escutando direitinho aí? Vitor Hugo. Ah, sim. Boa noite. Qualquer coisa, só chamar aqui que a gente dá um jeito de consertar, se tiver ruim ou alguma coisa. Gente, então, como combinado, essa é a nossa última aula em quesito de matéria para a prova. Hoje, eu preciso terminar com os senhores sobre o calendário litúrgico. Nós vamos passar no calendário litúrgico, vendo os tempos, advento, parede, tudo isso, mas de uma forma muito sintética e rápida. Não tem como a gente demandar muito tempo, infelizmente. Se nós fôssemos demandar muito tempo, esmiuçando cada tempo litúrgico, nós ficaríamos aqui, acho que precisava de uma semana inteira, 5 horários por dia, para a gente poder esmiuçar tudo isso, mas não é o nosso caso. Mas fica a título de curiosidade, se vocês pesquisarem. Hoje a internet proporciona muito isso. E como eu disse aos senhores, eu enviei muito material. E dentro do Missal Romano, aquele de 1.200 e tarará de páginas, tem uma parte que se fala do ano litúrgico, na introdução geral do Missal Romano. Os senhores encontram tudo isso aí. Mas então hoje o objetivo é a gente focar no essencial e dialogando acerca disso. Então, olha, só relembrando aqui a nossa emenda, na nossa prova, o que vai cair? Definições e considerações sobre liturgia, são as primeiras aulas. Depois a Sacrosanto Concilium, que é, inclusive, aqui, tudo está lá, eu mandei o arquivo lá no primeiro dia de aula, e recentemente também já mandei. Temos também a Sacrosanto Concilium, a liturgia nos sacramentos, que nós esmiuçamos cada sacramento, batismo, crisma, com exceção da Eucaristia, porque nós vamos ter 3 aulas só sobre a missa, mas a missa não vai ser cobrada. Os livros litúrgicos que nós conversamos, também o calendário dos tempos litúrgicos que a gente encerra hoje. E aí as nossas últimas 3 aulas que nós temos será a missa parte por parte. Então, vamos começar falando sobre o tempo. Vou só abrir aqui.
Denise, a senhora pode desligar o microfone, por favor? Boa noite. Boa noite. Ah, sim. Obrigado. Então, vamos lá. E hoje a aula não tem nenhum material de apoio, porque vai ser comigo falando para os senhores, sem parar. Então, os dedinhos que estejam aí prontos para anotar, porque hoje será assim, bem sério. Bom, então vamos lá. Então, meus queridos, nós vamos tratar sobre o ano litúrgico. Se tratando do ano litúrgico, é impossível nós não começarmos falando sobre o domingo. O domingo é o dia do Senhor por excelência, nossa Páscoa semanal. O domingo é a extensão de todo aquele domingo pascal que nós revivemos anualmente. Então é como se fosse, todo domingo é como se fosse aquele domingo de Páscoa, aquele domingo festivo, aquele domingo de alegria. Mesmo quando nós estamos na quaresma, em tempo de penitência. Ainda assim, celebramos em antecipação a ressurreição do Senhor. Então, o domingo, ele ocupa um lugar central na semana. A semana do cristão. Tanto que é dia de preceito. E por falarmos em preceito, depois eu passo para os senhores os dias de preceito que nós temos. Mas todo domingo é dia de preceito. Nós sabemos, pode ser um pouco taxativo isso, mas faltar a missa aos domingos sem justificativa grave é pecado, pecado mortal. É o nosso compromisso com o Senhor. Mas não é uma simples obrigação, um simples peso que a gente carrega. Não. É um peso, não é um peso, na verdade, é um ato de amor, um ato de adoração. Ó, digamos, uma hora no dia da semana para o Senhor, onde a gente se reúne em comunidade, celebra a Eucaristia e vivemos o sacramento do amor, que é a Eucaristia. Mas o domingo, reparem, todo domingo, ele possui um grau de solenidade. Todo domingo possui um grau de solenidade. E antes disso, de nós continuarmos a tratar sobre o domingo, vamos à questão da hora. As solenidades, elas ocupam um lugar especial no calendário. Por quê? Elas começam com as primeiras vésperas que nós chamamos. O que é isso? As primeiras vésperas. É uma antecipação. Então, depois da hora, lembra do calendário, lembra do Office Divine? Laudes, hora terça, 9 horas da manhã. Hora sexta, meio-dia. Hora noa, que horas que é? 3 horas da tarde. Depois disso vem o quê? Vésperas, 6 horas da tarde. Então, após a hora noa, após após das 15 horas,
Nós celebramos a família. Antes da metade, dia mesmo. Se é sábado, se resta. Como assim? Resta sábado. O correto é a partir, depois da hora de você. Não, sim. Não, é após a oração das 15. Após a oração da noite, nós celebramos a solenidade do dia seguinte. Então, sábado, 3 horas da tarde. Depois das 3 horas da tarde, já se rezam a liturgia do domingo. Dia 31 de outubro. Lembra? Dia 1º é o quê? De novembro. Solenidade dos santos. Tem um grau de solenidade. Então, após as 3 horas da tarde, do dia 31 de outubro, já se celebra as primeiras vésperas da solenidade dos santos. Beleza? Entendido? Quanto a isso, alguma dúvida? Então, o que é caracteriza a solenidade? São as vésperas. Mas a solenidade também tem o que nós chamamos de segundas vésperas, no ofício divino, que é as vésperas, por exemplo, do domingo à noite. São as que a gente chama de segundas vésperas. Porque se teve primeiro, as primeiras vésperas, logo, à noite do domingo, que terá vésperas também, nós teremos as segundas vésperas. Entendido? Então, dia 31, 6 horas da tarde, depois da oração das 15 horas da tarde do dia 31, nós vamos celebrar as primeiras vésperas da solenidade dos santos. No dia 1º de novembro, no dia 1º de novembro, sábado, às 18 horas, nós vamos rezar o quê? A solenidade de todos os santos. Não, porque finados, nós vamos chegar lá. Mas finados não se enquadram nem em solenidade, nem em memória, nem em festa. Finados é o que a gente chama de comemoração de todos os fiéis defuntos. E finados não têm primeiras vésperas. Então, como não é uma solenidade, não tem quê? Primeiras vésperas. Então, no sábado à noite, o que vai se rezar? Dia de Todos os Santos. E no domingo vai rezar o quê? Finados. Mas a gente ainda vai conversar um pouquinho. Então, entendeu, né? Toda solenidade é precedida de primeiras vésperas, tem primeiras vésperas e tem segundas vésperas. Beleza? Pronto. Então, todo esse grau de solenidade. Por isso que todo sábado, após as 15 horas, nós rezamos a missa do domingo. Ou a missa da vigília daquela solenidade que nós vamos rezar no domingo. Por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora tem missa da vigília pronta. Então, não se reza a missa do dia da Assunção, se reza a missa no sábado à noite da vigília. Natal. Natal são 4 missas distintas. Missa da noite, missa da vigília, missa da noite, missa da aurora, missa do dia. Para vocês verem, o Natal tem 4 missas diferentes, 4 textos diferentes para ser rezado. Missa da vigília do Natal se reza quando? De depois das 15 horas até o início da noite. Na noite de Natal, reza a missa da noite de Natal, que é a missa que a gente comumente chama de missa do galo. No dia de Natal, bem de madrugadinha, se reza a missa da aurora, chamada missa da aurora. E no dia de Natal, depois, digamos assim, depois das 7 horas da manhã, para frente, já se reza
a missa do dia de Natal. Alguma dúvida? Mas isso é só vivendo e aprendendo, tá bom? Mas o que eu quero que os senhores guardem é isso. Todo domingo tem um grau de solenidade. E todo domingo possui, por ser solenidade, o que possui? Primeiras vésperas. Primeiras vésperas. Tá bom? Beleza? Depois disso, e o domingo a gente sabe, né? Como que é o domingo é chamado também dia do 5. Depois disso, nós temos essa divisão aqui, ó. Antes de nós continuarmos aqui, nós temos uma divisão na celebração dos santos, de mistérios da vida de Cristo e de alguma particularidade da igreja. Nós temos uma divisão hierárquica celebrativa, que é chamada de o bolo do bispo. Solenidade, memória, festa, memória. E aqui nós vamos ter uma memória. Obrigado, guardem isso aqui, isso aqui é importante guardar. Obrigatória e facultativa. Vamos lá. Então, vamos aos elementos que caracterizam uma solenidade. Primeiras vésperas. O que mais que os senhores supõem que caracteriza uma solenidade? Uma missa solene. Digamos assim, missa de todos os santos. De Nossa Senhora Aparecida, que nós rezamos. Vou ajudá-los. Glória. Não vou colocar em de louvor, não. Glória. Todo mundo sabe o que é o glória, né? Glória. Credo. O que mais? Vamos chamar isso aqui de três leituras. Porque a gente conta como se a primeira leitura fosse uma leitura, a segunda leitura fosse uma segunda leitura e o evangelho fosse terceira leitura. Então, vamos por três. Oi? Como leitura? O hino, né? O salmo. Leituras. Oi? O hino, né? O salmo. O salmo é salmo, não se enquadra no quesito leitura. Tá bom? Por isso que ele se exclui desse fator aqui, leituras, porque ele é um salmo. A gente não chama o salmo de leitura, mas o evangelho pode ser considerado, o evangelho é considerado uma leitura. Beleza? Então, o que caracteriza uma solenidade? Primeiras vésperas, o hino de louvor. Primeiras vésperas significa o quê? Já é celebrado na tarde do dia anterior. Desde a tarde do dia anterior já é celebrado. Glória é o hino de louvor. Credo é a oração do credo. E três leituras. Primeira leitura, segunda leitura e terceira leitura, que é o Evangelho. Obviamente, entre a primeira leitura e a segunda leitura, haverá o quê? Salmo.
Tranquilo, né? Foi claro? Depois nós temos que dar chamado de festa. Isso é missa de domingo, normal. Só que o Glória é uma particularidade que se exclui dos tempos do Advento e Natal, e Quaresma, perdão. Dos tempos do Advento e Quaresma. Nós não cantamos Glória nos tempos do Advento e Quaresma. Bem? Nos domingos do tempo do Advento e da Quaresma, não cantamos Glória. Beleza? Pode cantar Glória? No dia dentro do. Aí pegar mais para frente. Mas que aí são as festas de padroeiro. As festas de padroeiro, por exemplo, digamos assim, deixa eu ver. Vamos imaginar que nós temos aqui na paróquia, na cidade de Patos de Minas, uma paróquia de São José, 19 de março, consequentemente, dentro da Quaresma. E aí, obviamente, São José, solenidade daquela paróquia. Então, vai sim ter tudo isso, tal como na Igreja Universal inteira. Porque é solenidade. Mesmo caindo da Quaresma, vai ter glória. Anunciação do Senhor, 25 de março, caindo na Quaresma, vai ter glória. É solenidade. Entenderam? Imaculada Conceição, que pode cair dentro do... Ano passado foi domingo. Que pode cair que cai dentro do Advento, a Imaculada Conceição, 8 de dezembro, e que ainda assim pode cair no domingo. Canta a glória ou não canta? Canta. É solenidade. São José só não é celebrado dia 19 de março quando cai no domingo da Quaresma ou dentro da Semana Santa ou dentro da oitava de Páscoa. Aí São José não é rezado no dia 19 de março. Aí é jogado para segunda-feira posterior à oitava de Páscoa. Porque a oitava de Páscoa, o domingo da Quaresma e a Semana Santa têm precedência sobre o dia 19 de março. E para isso tem, isso que eu estou falando para os senhores, tem o que a gente chama de tabela litúrgica, que é uma ordem hierárquica do que primeiro vem, depois o que vem, depois o que vem, depois o que vem. Tá bom? Então, uma solenidade é caracterizada por primeiras vésperas, glória, credo e 3 leituras. Fechou? Correto? Já uma festa é caracterizada pelo quê? Glória. E a primeira leitura distinta do dia de semana corrente. Lucas, como assim? Leitura de semana corrente são as leituras que nós lemos todos os dias, os dias comuns da Quaresma, do Advento, dia de semana da Quaresma, do Advento, do tempo comum, do Natal, são chamados de dias feriais. Dias feriais. Então, por isso, nós lemos as leituras das férias, que é o corriqueiro que nós ouvimos. Nós, essa semana, estamos ouvindo que carta na primeira leitura? Romanos. A carta de São Paulo aos Romanos. Então, vamos imaginar que uma festa que tem no calendário São Judas Tadeu. É festa. 28 de outubro. Então, São Judas Tadeu, por ser festa, no dia 28 de outubro,
Nós não vamos ler a leitura do dia de semana corrente. Nós vamos ler uma leitura específica daquele lecionário que nós trabalhamos nos livros litúrgicos. Daquele lecionário chamado lecionário santoral. Entendeu? E aí, consequentemente, é uma leitura que faz uma referência maior à vida daquele santo. Ou de alguma particularidade da vida daquele santo. Por isso, nós não lemos, num dia de festa, a leitura de semana corrente. Isso é o primeiro aspecto que é o segundo aspecto que caracteriza uma festa. O primeiro é o glória, cantado ou rezado. Não existe festa sem o glória, rezado ou cantado. Bem como não existe festa com uma leitura do dia de semana comum. Uma festa sempre tem uma leitura própria, específica. Entendido? Tranquilo? Memória. Nas memórias, nós temos duas classificações. As memórias obrigatórias e as memórias facultativas. Primeiro, memória é de algum santo ou de algum aspecto da vida daquele santo, como, por exemplo, nós temos no dia 21 de novembro, que é a apresentação de Nossa Senhora no templo. A memória da apresentação de Nossa Senhora no templo. Então, é um aspecto da vida de Nossa Senhora, a apresentação dela no templo. Mas nós também temos a memória de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Santo Antônio, São Geraldo, que nós estamos rezando hoje, Santa Edviges, enfim, e tantos outros santos que nós temos. Isso são memórias. Mas dentro do grupo das memórias, nós temos as memórias obrigatórias e memórias facultativas. Memórias obrigatórias são aquelas que são obrigatoriamente celebradas dentro do calendário daquele local. Então, no Brasil, nós temos uma série de memórias que são obrigatórias. Por exemplo, ontem, Santa Teresa de Jesus, memória obrigatória. Santa Teresa de Jesus, memória obrigatória. Mas hoje nós temos, por exemplo, São Geraldo de Menezes, que não é memória obrigatória, que é memória facultativa. Ou seja, eu posso celebrar e posso não celebrar. É facultativo. Agora, Santa Teresa de Jesus ontem era obrigatório se celebrar. Tinha que celebrar, eu sendo padre, tinha que celebrar no dia de ontem a memória de Santa Teresa de Jesus. Entendeu? Então, nós temos. E o que caracteriza a memória? Somente a oração própria do santo. A oração coleta, que a gente chama no início da missa, própria do santo. Leitura própria, às vezes sim, às vezes não. Muito raramente tem uma leitura própria numa memória. A não ser que seja um caso assim, bem específico, como por exemplo no Sábado do Rosário. Sábado do Rosário, dia 7 de outubro, tem leitura própria. Não foi a leitura da semana corrente. Mas, ainda assim, é uma memória. Teve glória? Não teve. Então, percebem a distinção dos dois graus? Memória obrigatória, não. Não tem glória. Glória só em festa. Memória é como se fosse o dia comum, lembrando daquele santo, com a oração coleta, e com a cor do paramento distinta. Se é mártir, é vermelho. Se é um santo virgem, ou pastor, ou doutor, é branco. Somente isso. Glória, apenas em solenidade e festa. Apenas em solenidade e festa. Por isso, dia de semana não tem glória. Não. Não é só para andar mais rápido. É porque não é nem em solenidade, nem em festa. Dia de semana comum, ou é férias, ou é memória. Hoje é um dia ferial.
Tem memórias facultativas a serem celebradas? Tem. Não são obrigatórias. Então, é um dia ferial. Ontem, não. Já era um dia de memória obrigatória. Aí, no dia de Strike, e especificamente, nós temos no Brasil o que a gente chama Diretório da Igreja, da Liturgia da Igreja no Brasil. É o Diretório Litúrgico. É um livrinho que a gente compra, CNBB produz, que a gente compra, que vem falando tudo. Esse aqui meu é resumidinho, mas tem um maior. E aí vem falando aqui, por exemplo, olha, dia 15, quarta branco, quarta-feira, Santa Teresa de Jesus, Virgem Doutora da Igreja, memória. Aí vem as leituras. Romanos, capítulo 2, versículo 1, Salmo 31, e o Evangelho é Lucas 11, 42 ao 46. Aí olha hoje, por exemplo, 16 de outubro, verde, quinta-feira, 28ª semana do tempo comum. Ou branco, santo de virgens, religiosa, memória facultativa. Ou branco, Santa Margarida Maria Koch, virgem, memória facultativa. Independente se rezar a memória ou se rezar o dia de semana, as leituras serão Romanos, capítulo 3, versículo 1 a 30, o Salmo 129 e o Evangelho é Lucas, capítulo 11, versículo 47 a 54. Só as orações que são distintas nas memórias, com exceção de algumas. Lembrem-se, eu citei o exemplo para usar, que tem leituras próprias, salmos próprios, evangelho. Tá bom? Não. No dia de semana comum, não. No dia de semana comum, às vezes, porque é no dia de semana que a gente lê a maior parte da Bíblia. Então, às vezes, nós estamos no Velho Testamento, às vezes, nós estamos no Novo Testamento. Isso. Geralmente, o Evangelho sempre casa com a primeira leitura. Geralmente, sim. Sempre casa com a primeira leitura. E primeira leitura do Antigo Testamento, só não é no tempo pascal. No tempo pascal, não se lê o Antigo Testamento. Se lê apenas o Novo. No tempo pascal, só se lê o Novo Testamento. Hã? Não, porque o que eu estou te dizendo? No tempo comum, nós lemos tanto o Velho Testamento quanto o Novo. Isso, lemos as duas coisas. Só no tempo da Páscoa que a gente lê exclusivamente o Novo Testamento, do início ao fim, com seus evangelhos, com suas cartas, com suas epístolas e alguma dúvida? Alguma dúvida aqui na definição? Solenidade, festa e memória? Não? Então, os dias de semana. Passando, então, fechando esse ciclo aqui. Fechamos esse ciclo de solenidade, festa e memória. Lembrando, memória podem ser divididas em memória o quê? Ou facultativa, tá bom? Isso depende do calendário que a Santa Sé proporciona para nós. Então, olha aqui, os dias de semana que seguem o domingo são chamados os dias que seguem o domingo, ou seja, posteriores ao domingo, são chamados dias de semana. Celebram-se de diversos modos, segundo sua importância própria. A quarta-feira de cinzas e os dias de semana da Semana Santa, de segunda a quinta-feira, inclusive, têm preferência a todas as outras celebrações. Ah, Lucas, vou dar um exemplo aqui muito abstrato. Muito abstrato mesmo. Ah, Lucas, mas São Benedito caiu na quarta-feira de cinzas. Reza São Benedito ou reza quarta-feira de cinzas? Quarta-feira de cinzas. Ah, Lucas, mas São Benedito caiu na terça-feira santa. Reza na terça-feira santa ou São Benedito? Terça-feira santa.
Então, o que eu estou dizendo aqui para os senhores? Quarta-feira de cinzas, os dias da Semana Santa, de segunda a quinta-feira, inclusive, tem preferência a todas as outras celebrações. Ou seja, não se reza nada nesses dias, a não ser o que é quarta-feira de cinzas e segunda, terça, quarta, quinta, santa. Os dias de semana do Advento, de 17 a 24 de dezembro, inclusive, e todos os dias de semana da Quaresma, têm preferência às memórias obrigatórias. Lucas, mas, deixa eu pensar aqui. Não é memória. Março. Memória de março. Não, São José é solenidade. Vamos fingir, para não gastar muita massa cerebral, vamos fingir que a memória de Santa Clara de Assis, que é uma memória obrigatória, caiu no dia de Semana do Advento, entre 17 e 24. Eu rezo o Advento ou eu rezo Santa Clara? Ou então, que Santa Clara caiu dentro de qualquer dia da Quaresma. Eu rezo Santa Clara ou eu rezo Quaresma? Quaresma. Os dias do Advento, 17 a 24 de dezembro, inclusive, e os dias de Quaresma, são celebrados sem nada se antepor. Sem nada se antepor. Porque consistem em mistérios, em dias que refletem sobre o mistério salvífico de nossa vida. A encarnação do Senhor e a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Perfeito? Todos os outros dias de semana cedem o lugar às solenidades e festas e se combinam com as memórias. Então, excluído esses dias que eu falei para os senhores, de quarta-feira de cinzas, de dias da Semana Santa, de tempo do Advento, de 17 a 24 de dezembro, que é a segunda parte do Advento, e os dias de Quaresma, se pode rezar qualquer memória de santo, qualquer festa. Com exceção, claro, do domingo. Ah, Lucas, mas dia 12 de outubro nós temos agora o Carlatudes. Reza Carlatudes ou a Nossa Senhora Aparecida? Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Ela tem precedência sobre tudo. Sobre tudo. Nossa Senhora só não perde. De resto, ela passa na frente de todo solenidade. Obviamente. Tanto que, como exemplo, nós temos o 8 de dezembro. Apesar de cair domingo de Advento, se reza a Imaculada Conceição, que é dia de crescer. Perfeito? Alguma dúvida? Né? Então, nisso, nós vamos entrar agora no nosso ano litúrgico. Propriamente dito. Mas o que ele passava nesse caso aqui? É isso. E? Passou cola aqui, olha. Gente, então nós vamos agora começar o nosso ano litúrgico. Quando se inicia o nosso ano litúrgico? Nosso ano litúrgico se inicia com o primeiro domingo de Advento. Então, vamos colocar aqui. Início. Tem isso. Isso é questão de prova. Primeiro domingo de Advento.
Então, vocês enxergaram, né? Então, o ano litúrgico se inicia com o primeiro domingo do Advento. Dentro disso, do primeiro domingo do Advento, um ponto central que nós temos do ano litúrgico, já que nós estamos iniciando o tempo do Advento, vai ser o quê? Depois, nós estamos rezando o Advento, preparando para quê? O Natal. Mas antes disso, ô, Miriams. Não, depois não der. Hoje tem dinheiro. Então, gente, vamos lá. Características do tempo do Advento. Espera. Esperança. Características do tempo do Advento. Espera e esperança. O Natal é uma festa de esperança. Então, consequentemente, o tempo do Advento é um tempo de esperança. Outras características do tempo do Advento. A cor. Qual que é a cor do tempo do Advento? Com exceção de quê? Quarto, terceiro domingo do Advento. É o domingo, o quê? Gaudete. Ou alegria. Terceiro domingo de Advento. E aí a cor vai ser o quê? Roseu. Perfeito? Entendido? Então, o tempo do Advento é um tempo marcado por esperança. Esperança na vinda do Messias. E o tempo do Advento é dividido em duas partes. A primeira parte do tempo do Advento se trabalha nas leituras, na liturgia da palavra, na própria vivência, a segunda vinda do Messias. A vinda de Cristo. Qual é a segunda vinda de Cristo? O juízo final. Segunda vinda de Cristo, quando ele vai vir a segunda vez à Terra. E essa é a primeira. Mas na segunda parte do Advento, e essa primeira parte aqui vai do primeiro domingo do Advento até o dia 16 de dezembro. Beleza? A segunda parte do tempo do Advento, nós trabalhamos na liturgia, nas leituras, a primeira vinda de Cristo. Como se deu a primeira vinda de Cristo? Natal. Através de quem? Maria Santíssima. Então, na segunda parte da Advento, que vai do dia 17 de dezembro, 17 de 12, até o dia 24 do 12, na missa do dia 24, ou seja, missa do tempo do Advento ainda, se trabalha a primeira vinda de Cristo. E aí as leituras vão focar muito na gestação de Jesus, o anúncio do anjo, Nossa Senhora visitando Isabel, o nascimento de João Batista, e tudo isso. Justamente para que a gente culmine no Natal. E já já a gente vê.
Mas o Tenda de Vento, eu queria trabalhar aqui com os senhores, ele também traz personagens muito importantes. Nós temos, dentro dessas duas partes do Tenda de Vênus, personagens muito importantes. Os senhores arriscam dizer quem? João Batista, apontando a conversão, né? Quem mais? Poderíamos falar de Isabel, mas eu quero, assim, em aspectos centrais. Mas Isabel, claro, tem relevância, Isabel, Zacarias e tudo. Mas aqui eu queria focar em, digamos assim, quatro personagens essenciais. Maria. Vamos colocar cinco, então, já que eu tinha esquecido do anjo, mas é importante, tem esquecido. Gabriel, né? José. Nós temos um profeta que nunca pode e nunca é esquecido em termos de venda. Quem? Isaías. Isaías anuncia o Messias. Então, cinco personagens essenciais na venda de venda. João Batista, apontando o caminho de conversão. Isaías, com todas as profecias do Messias. Maria, como a mãe de Jesus, a mãe do Salvador, que acolhe com plena gratidão a palavra eterna, que é o Verbo de Deus encarnado, seu seio. Gabriel, nosso arcanjo, que anuncia esse tempo de esperança que é a vinda de Messias até nós. E José, pai adotivo do Redentor, de quem a vida de Jesus é livrada pelas mãos de José. Porque ele foge com Maria para o Egito, cuida de Jesus, tenta o licenciamento e tantas outras coisas. Oi? Mas não vamos, acho que não vale a pena focar nessa parte. Mas são cinco principais são esses aqui. Principais são esses aqui do tema da Advento. Bom, poderíamos falar de Zacarias, de Isabel, mas só que vamos focar aqui no essencial. Beleza? Eu vou assistir essas aulas todinhas para tentar na prova para vocês, viu? Então, aqui a gente encerra o tempo de advento. Alguma dúvida? Qual é a cor predominante do tempo de advento? E qual uma cor que a gente pode, que se usa no terceiro domingo do advento? O advento é dividido em quantas partes? A primeira parte trabalha qual vinda de Cristo? E a segunda parte trabalha qual vinda de Cristo? Ó, a primeira vinda de Cristo é a parousia, é o, o julgamento? Não. É o que a primeira vinda de Cristo? É Natal, o nascimento de Jesus. Ai. 10. Tá bom, então. Fechou aqui? Posso pagar? Eita, você vai dar para todo dia. Depois disso. Então, o advento, ele é composto por quantos domingos? Não importa? 4 domingos compõem o advento. Beleza? Se eu perguntar na prova, quantos domingos tem o tempo de advento? 4. Beleza. Depois disso, nós temos Natal depois. Estava escutando beleza aí em casa? Davi, Irene, Petrina, tá tranquilo? Beleza, então. Agora nós vamos para o intervalo. Já
Muitas coisas. Natal. Então, terminamos o tempo do advento e agora vamos para o tempo do Natal. A própria palavra Natal já é sinônimo de nascimento, né? Então, é o nascimento de Cristo. A encarnação do Verbo abre as portas da salvação para a gente. E aí, com o Natal, inicia-se, não é que se inicia, mas, digamos assim, temos um grande expoente de festa e de alegria para celebrar, que é o nascimento do Salvador. Se rebaixando a nossa humildade, a nossa fraqueza e as nossas debilidades. Nós temos o tempo do Natal. O tempo do Natal, ele vai até quando? Batismo. O tempo do Natal vai até o batismo do Senhor. Mas só que antes disso, e nós pegarmos o batismo do Senhor, nós temos dia de Natal. Dia de Natal. Nós temos minha querida. Hã? Dia de Natal? Pense pelo lado positivo. Está na graça de Deus, na misericórdia de Deus. E é para onde nós todos vamos. Então, 24 e 25 de dezembro. No dia 24, nós temos duas missas que podem ser celebradas. Vocês se lembram? Falamos delas. Hã? Vigília e noite. A missa da noite é a missa do galo. A missa da vigília é rezada na tarde do dia 24 e a missa da noite na noite do dia 24. Alguns poucos lugares ainda conservam o costume de rezar-se à meia-noite. E no dia 25, nós também temos duas missas. Nós temos a missa da aurora e do dia. Poucos padres rezam a missa da aurora. Muito triste. Para lugar nenhum. Mas é linda. As leituras são lindas. Então, duas missas para o dia 24, duas missas para o dia 25. Lucas, se eu for na missa do dia 24, da vigília ou da aurora, da vigília ou da noite, eu cumpri o preceito de Natal? Cumpriu. Eu preciso ir na missa do dia de Natal? É recomendável que se vá. Mas só que você não ir no dia 25, não faz com que você não cumpra o preceito do Natal. A missa do dia de Natal pode ser cumprida tanto na missa quanto na outra. Tá bom? Primeiro ponto é isso. Depois do dia de Natal, nós temos que... Você se lembra? Oitava de Natal. Então, quer ver que eu encontrei? 6. Deixa eu ver se tem aqui. Vamos ver que é não. Entendeu? Mas tá bom. Nós entramos
Natal, que é o dia 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 1º de janeiro. Oitavo de Natal. Vamos contar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dias com o dia 25. Uma solenidade tão grande que não cabe num dia só. Precisa ser celebrada 8 dias consecutivos. Na oitava de Natal, a gente reza a glória. Tal como no dia de Natal, só não tem segunda leitura. Mas nós rezamos glória, nós rezamos, tá bom? Com toda essa atividade natalina. Só que o Natal, ele é marcado por algumas coisas, por 3 festas muito importantes. Que ainda assim, por caírem na oitava de Natal, são celebradas. Vocês sabem dizer quais são? Dia 26, nós celebramos aquele que nós chamamos o protomarte da igreja. Festa de Santo Estevão. Protomarte que foi o primeiro mártir da igreja. Santo Estevão, dia 26 de dezembro. Tudo bem? Festa. Lembram o que caracteriza uma festa? Glória e leitura própria. Dia 27, nós temos outra festa, que é a festa de São João Evangelista. Escreveu, a quem é atribuído o quarto evangelho, a quem é atribuído as cartas joaninas e, inclusive, o Apocalipse. Não vamos entrar em escreveu ou não escreveu, não vamos entrar nisso não, mas, digamos assim, é atribuído. Bom? No dia 28, nós celebramos uma conversa. Não sei se lembra. Você lembra da festa do dia 28? Uma festa linda, mas muito triste. Santos Inocentes. Lucas, como assim Santos Inocentes? Lembra, essencialmente, de Herodes? Todas as crianças, não me recordo agora os meses de nascida, deveriam ser o quê? Sacrificadas, mortas. Oi? Com menos de 2 anos, deveriam ser mortas. Então, todas as crianças comendo que os estudos bíblicos supõem que sejam mais ou menos 30 crianças. Então, 30 crianças mortas, com menos de 2 anos, porque era uma tentativa de tentar matar Jesus, que nasceu em Belém. Então, se matou essas crianças. Essas crianças foram mortas no lugar de quem? Portanto, são chamadas de inocentes. Morreram inocentemente. Usa vermelho. São mártires. São mártires, usa vermelho. Perfeito? Dia 29, dia comum. Dia 30, nós temos uma outra festa, mas que pode ser jogada no domingo, que é a festa da Sagrada Família. Festa da Sagrada Família de Nazaré, dia 30. Ou no dia 30, ou no domingo dentro da oitava. Se esse domingo dentro da oitava for dia 1º de janeiro,
a Sagrada Família rezada no dia 30. Se tiver um domingo dentro da oitava de Natal, que não seja 1º de janeiro, a festa Sagrada Família é jogada para o domingo. Tal como será esse ano. Dia 28 de dezembro, Santos Inocentes não serão rezados esse ano, porque é domingo. E a festa da Sagrada Família tem precedência. Tá bom? No dia 31 é dia de São Silvestre, mas é uma memória simplesinha, que ninguém lembra. São Silvestre é um papa. É a corrida, né? Mas é dia de São Silvestre, por isso é a corrida de São Silvestre, por conta desse santo. Mas é por conta do santo, São Silvestre. Dia 31 de dezembro, mas tadinho, não é, né? 29 não tem nada. Dia 31, dia de São Silvestre, mas é uma memória facultativa, tá bom? E aí, geralmente, se reza o dia da oitava de Natal corrente. Só que o dia 1º é solenidade do quê? Santa Maria Mãe de Deus. Primeiro de janeiro. E é o que, Santa Maria Mãe de Deus? Solenidade. Ou seja, e além de solenidade, de preceito. Além de solenidade de preceito, porque nem toda solenidade é preceito. Tá bom? Dia 1º de janeiro. Olha o pega, que eu posso perguntar isso na prova. Já que o dia 1º é solenidade, no dia 31 de dezembro, após a hora nova, após a missa das 15 horas, qual liturgia se reza? Santa Maria Mãe de Deus ou 31 de dezembro? Se nem diria. Isso mesmo. Santa Maria Mãe de Deus. Portanto, se eu for na missa ou no dia 31 de dezembro à noite, ou no dia 1º, eu estava cumprindo o preceito do 1º de janeiro. Mas na minha paróquia não tem Maria Mãe de Deus. Mas se você foi, você cumpriu o preceito, e sem casar do dia. Mas dia 31 não se reza a missa do fim do ano, não. É missa à noite. É missa de Santa Maria de Deus. Não é, sétimo dia da oitava de Natal. É Santa Maria de Deus. Ah, mas quero rezar a missa do sétimo dia da oitava de Natal. Ou até antes da hora novo. Beleza? Vocês que trabalham em comunidades aí, talvez tenham missa nas comunidades de vocês, até para conscientizar mesmo disso tudo. Tranquilo? Encerramos então a oitava de Natal. Porque o último dia da oitava de Natal é quando? Oitava de Natal. Eu posso perguntar lá na prova assim: quais são os 3 santos que caem como festa na oitava de Natal? O que vocês vão me responder? Parabéns. Então, fechado, né? Posso pagar? Beleza. Então, nós temos o Natal. Após o Natal, após a oitava de Natal, nós temos o que nós chamamos tempo de Natal. Então, ó, nós temos oitava e nós temos o tempo do Natal. O tempo de Natal engloba uma solenidade muito importante. Deixa eu ver se esse computador está carregando. Tá.
O tempo do Natal engloba uma solenidade muito importante. Vocês imaginam qual que seja? Parabéns. Não vou colocar Santos Reis, não. Porque não é isso, não. Epifania do Senhor. Tá bom? O que é Epifania? Manifestação. Quando na pessoa dos três reis magos, Nosso Senhor se manifesta a todas as nações do mundo. Na pessoa dos reis magos. Porque o Evangelho não diz que são três, diz que são reis. Mas, enfim, a tradição nos ensina que são três livros. Gaspar, então, nós temos dentro do tempo de Natal a solenidade da Epifania do Senhor. E temos o cume, o encerramento do tempo do Natal com a festa do batismo do Senhor, que encerra o Natal e inicia o tempo comum. Bom? Então, vou apagar isso aqui e vamos porque senão espaço na nossa linha do tempo aqui. Então, aí nós iniciamos o tempo comum. E o tempo comum, ele se inicia com a primeira semana, na primeira semana do tempo comum, e vai até iniciar o quê? A quaresma. E nós temos a contagem. Primeira semana do tempo comum, segunda semana, terceira semana, quarta. E aí nós paramos com o tempo comum, quebrando o tempo comum no meio, para termos o quê? Quaresma. Lembrando que essa aqui é a primeira parte do comum. A quaresma não tem que parar por quê? Qual é o aspecto principal da quaresma? Colocar uma palavra mais forte. Conversão, também, penitência, jejum. Oração é uma vergonha. Oração na quaresma, sendo que é obrigação nossa a gente rezar o inteiro, né? A gente intensifica, né? Se a gente reza um texto no corriqueiro do ano, na quaresma crescendo mais Deus sobre Maria, né? Tá bom? Então aparece pela convenção, pela penitência, pelo jejum e pela oração. Mas o tempo da quaresma, qual é outro aspecto do tempo da quaresma que é muito... Vamos prestar atenção aqui, gente. Outro aspecto do tempo da quaresma que é muito importante, a cor. Roxa. E aí no tempo da quaresma também temos o que a gente chama de quê? Quarto domingo da quaresma. É chamado de domingo letare. Laetare. Letare. Quarto. Então, vou escrever outro. Letare. Que é a alegria. Lucas, o que significa? Terceiro domingo do Advento
E esse quarto domingo da quaresma, que se usa rosa, e que é o domingo da alegria. E vamos perceber, né? Por que tem isso? Quarto domingo da quaresma e o terceiro domingo do advento são como se fosse um vislumbre do domingo da ressurreição e do dia de Natal. Por isso que a gente abranda a cor roxa. A gente fica no meio do caminho. A gente fica entre o branco e o roxo, nós temos o quê? O rosa, que é o roxo clarinho, digamos assim. Então, por isso, porque o domingo Letare e o domingo Gaudete, o quarto domingo da quaresma e o terceiro domingo do advento, são um vislumbre daquele domingo de Páscoa e um vislumbre daquele 25 de dezembro, do Natal. Entenderam? Então, é como se a gente, como se o doce passasse assim na nossa boca, a gente sentisse o gostinho, mas logo tira. É como se a gente só sentisse o docinho assim, bem rapidinho, mas aí tira, volta a penitência de novo. Entendeu? Ah, um pedacinho, né? Vocês entendem. Tá bom? Quais são os personagens importantes da quaresma? Vou centralizar em João Batista. Por quê? Depende muito. Tem domingos que a gente, de algum, que o tempo da quaresma é dividido em termo A, B e C, lembra? E aí, tem domingo da quaresma que a gente lê o Evangelho da Samaritana, tem domingo da quaresma que a gente lê Lázaro, a ressurreição de Lázaro, tem domingo da quaresma que a gente vê Nosso Senhor rebolando as coisas do tempo, quebrando tudo. Tem domingo da quaresma, e isso é fato. Todo primeiro domingo da quaresma, o que a gente vai ver no Evangelho? As tentações. Todo segundo domingo da quaresma, independente dos 3 anos, nós vamos ver o quê? Transfiguração do Senhor. Sempre, sempre e sempre. Mas dentro da quaresma, isso aqui é importante eu falar. Quando se inicia o tempo da quaresma? Início na quarta-feira de cinzas. Perfeito? O tempo da quaresma se inicia na quarta-feira de cinzas. E ele é marcado por diversas temáticas, como diz o senhor. Samaritana, mas tudo isso implica nessa grande palavrinha aqui. Conversar. Cada o tempo da quaresma, conversar. Ah, Lucas, mas eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos. Ainda precisa se converter, meu filho. A gente só para de se converter quando esses dois olhos quiserem bater nessa terra, esses dois pés se juntam dentro de um caixão e é jogado um turrão de terra. Hoje em dia nem isso mais, né? E é fechar a gente com os tijolinhos dentro de um túmulo. Ou colocado num forno para queimar. Só assim que acaba o processo de conversão nosso. Bom? Dentro da aparência, então, isso daqui ficou claro para os senhores, né? Qual que é a cor que aparece? Por aí vai. Marcado por convenção, penitência, mas dentro do tempo da aparência, nós temos dentro da quaresma, há interpretadores que dizem que o tempo da quaresma se encerra com o domingo de Ramos. Outros dizem que se encerra com a quinta-feira santa. Há interpretadores, mas enfim, somando de um jeito, somando do outro, não vai dar 40. Vai dar aproximadamente 40. Tá bom? E aí, gente, o que eu tenho a dizer para os senhores, então, na quaresma? O tempo da quaresma não é
unânime o fator de ele encerra nesse dia ou encerra naquele dia. Mas depois disso, para independente disso, de quando acaba a quaresma ou não, vamos para o que nos interessa, que é o quê? A semana maior. Porque a quaresma nos prepara para a Páscoa. E a Semana Santa é importantíssima. Então, nós caímos aqui na Semana Santa. E aí, mas sem entrar muito, que isso a gente já conhece, mas só para a gente lembrar, no domingo de Ramos, nós rezamos, contemplamos, visitando na cidade de Jerusalém. E aí, uma alegria, cantando, depois no outro dia está corpo meio-quente, né? Então, assim, domingo de Ramos, entrado no segundo templo, Jesus que no templo não, na cidade santa de Jerusalém, Jesus que vai à cidade, entra na cidade, e as multidões começam a clamar: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana. Que não acontece. Depois nós temos segunda-feira santa. O centro da nossa fé está nessa semana. Por isso que é importantíssimo que sejam participadas e celebradas por inteiro, independente de ser preceito ou não. Mas é porque há uma beleza, uma concordância entre o domingo de Ramos e até o domingo de Páscoa. Há um elo que une tudo, é como se fosse uma linha, uma corda em que tem várias partes, mas que é totalmente unida. E aí, na segunda-feira, a gente começa a ver os últimos instantes da vida de Jesus. Segunda, terça e quarta, sexta. Quinta-feira santa, pela manhã, nós temos o quê? A missa do Crisma. Missa do Crisma. O que eu disse para os senhores? O que marca como central a missa do Crisma? Qual óleo é consagrado? Isso é pergunta aqui para o Paulo. Vocês não lembram o que eu falei dos santos óleos para os senhores? São quantos óleos nessa missa? 3. Lembram que eu fiz a distinção com os senhores? Que alguns óleos são o quê? São o quê? Abençoados. E outro óleo é o quê? Consagrado. Quais óleos são abençoados? E enfermos. 2 óleos são abençoados. Catecúmenos e enfermos. Guardem isso. Qual óleo é consagrado? Crisma. O óleo do Crisma é consagrado. Tá bom? Então, pela manhã, é o que nós chamamos de missa da quinta-feira, missa matutina da quinta-feira santa. Mas nós temos também a missa vespertina, que ultimamente não está tendo nada de vespertina, está tendo de noturna, né? A missa in cena domino. Na quinta-feira santa. Mas começa nem termina. Missa in cena domino. A missa da quinta-feira santa, que é chamada de missa vespertina. A missa matutina foi o quê? Dos óleos. A missa vespertina é a missa da ceia do Senhor. E aqui nós iniciamos o tríduo pascal. Quinta, sexta, sábado. Nós iniciamos o tríduo pascal com a missa in cena domini. Lava-pés e instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Tá bom? 3 características dessa missa. Na verdade, 2. Instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Porque o lava-pés está incluído nesse sacerdócio. Bom? A missa inteira.
E tem a missa, como de costume, e após a comunhão, o que acontece? A trasladação do Santíssimo Sacramento, onde o Santíssimo fica em alguns lugares. Exposto, não. Não é exposto no ostensório. Não. É dentro da âmbula, a reserva eucarística que nós vamos comungar na Sexta-feira da Paixão. O Santíssimo fica o quê? Em adoração. Em alguns lugares a noite inteira, outros por um certo tempo, enfim. Isso não vem ao caso. Mas a adoração eucarística depois da trasladação do Santíssimo. Na Sexta-feira da Paixão, nós temos a ação litúrgica. Não é missa, não é culto, é ação litúrgica. Ou, como o verbete comum nosso diz, beijo da cruz. Mas que não é só isso, né? Por que nós cobrimos dos santos? Primeiro, que é uma tradição antiguíssima da igreja. Mas, em suma, é para que nada desvie a nossa atenção. Nem mesmo as imagens. Nem mesmo as imagens. O missal prescreve que pode-se conservar o uso de cobrir as imagens para o 5º domingo da Quaresma. Ou seja, um domingo antes de quê? Do domingo de Ramos. Um domingo antes da Semana Santa. Ação litúrgica. Então, olha, quinta-feira, nós temos a ceia do Senhor. Sexta-feira, nós temos a ação litúrgica. Não dá para mim entrar com vocês nas minúcias da liturgia de tudo isso aqui. Não dá. Só isso aqui seria muito tempo. Sim. E no sábado, nós temos a Vigília Pascal. E quem ainda não teve a oportunidade de participar da Vigília Pascal, participe. Mãe de todas as vigílias, ou mãe de todas as missas, Vigília Pascal. Esse é o tríduo pascal. Oi? Você vai dar a promoção de Nossa Senhora? Não sei, não. Maria Luísa. Tríduo pascal. Beleza? Depois do tríduo pascal, nós temos o domingo de Páscoa, o grande domingo de Páscoa. Nosso dia de alegria. Nosso Senhor ressuscita. Sai desce do inferno e volta, trazendo todas aquelas almas libertas para poderem adentrar o céu. E aí nós temos o grande domingo de Páscoa, nós temos ressuscitado em corpo, alma e divindade, digamos assim, né? Domingo de Páscoa. A gente celebra na comunidade. Isso. Aí, a ceia do Senhor não tem esse cuidado. Aí, também na vigília. Nas missas também é. Não tem mesmo que não teve isso. É assim. Não tem, nem mesmo. Na sexta-feira, que não é mesmo. 5% vai ter. Bom? Diz isso. Por quê? Há uma interpretação bonita que eu ouvi uma vez, nunca encontrei ela nos livros, encontrei na boca de pessoa. Mas eu acho muito bonita. Por quê que o altar é dízimo de tudo isso? Porque o altar, nesse dia aqui, não é a mesa. O altar é o quê? A cruz. Por isso que nós adoramos a cruz. Não é veneração da cruz. É adoração da cruz. Latria.
Adorar a cruz. É o instrumento de nossa salvação. Beleza? Gente de Deus. Depois disso, tempo pascal. Né? Vamos para o tempo pascal aqui. O tempo pascal percorre até a quinta-feira da sexta semana, porque é a quinta-feira da sexta semana, o dia da Ascensão. Mas nós, no Brasil, jogamos para o domingo. Então, a Ascensão do Senhor é uma solenidade que marca o tempo. Nosso Senhor sobe aos céus. Em divindade, fazendo com que nossa natureza do céu agora tem diferente. Nosso corpo, o corpo mortal, nosso corpo. E depois disso, nós temos a solenidade de quê? Pentecostes. E aí nós encerramos o tempo pascal com o Pentecostes. Segunda-feira depois do Pentecostes é o quê? Tempo comum. Apesar de nós entrarmos aqui papões que instituímos a memória de Santa Maria, Mãe da Igreja, mas já é tempo comum. E aí nós entramos na segunda parte do tempo comum. Segunda parte do tempo comum. Se aqui nós paramos na sexta, digamos, paramos na sexta semana do tempo comum para iniciar a quaresma, quando a gente voltar, nós vamos voltar em que semana? Sétima. Sétima semana. Se nós paramos aqui na terceira semana do tempo comum, aqui nós vamos voltar em qual semana? Quarta semana. Entendeu? E aí o tempo comum está aqui. O tempo comum se estende até a 34ª semana. O tempo comum não se encerra com a solenidade de Cristo Rei, não. Cristo Rei é no domingo, mas depois do domingo nós ainda temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado de verde, de tempo comum. Entendeu? E no tempo comum, a gente vê o quê? Tanto na primeira como na segunda parte, o cotidiano de Jesus. Seu dia a dia com os discípulos. É isso que a gente vê, e estamos vendo agora. E qual é a cor que predomina no tempo comum? Só a título de curiosidade. Cor vermelha, mártires, Pentecostes e Sexta-feira da Paixão, e algo relacionado à paixão de Nosso Senhor. Oi? Domingo de Ramos também, bom lembrar, bem lembrado, porque é relacionado à paixão de Nosso Senhor. Perdão, gente, nossa, para que vocês verem a correria, né? Iria não deixar nem. Mas aqui, nós ainda temos a oitava de Páscoa. Verdade. A oitava de Páscoa. Vamos lá. Domingo de Páscoa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo de quê? Divina Misericórdia. A oitava de Páscoa vai até o segundo domingo da Páscoa. Que é conhecido como domingo de quê? Domingo da Divina Misericórdia. Muito obrigado por me lembrar disso. Alguma dúvida? Hoje não? Lucas, então, finados é o quê? Festa, memória, solenidade? Nada disso. Finados é comemoração.
É um dia distinto. Comemoração de todos os fiéis defuntos. Não é da Dona Maria, do seu Zé, do seu Antônio, da Júlia, da Patrícia. Não. Todos os fiéis defuntos. Fiéis defuntos. Todos os fiéis defuntos. Lucas e todos os santos. Qual o sentido de ser que a gente celebra o dia de Santo Antônio, Santa Luzia, Santa Marta? Enfim, para que celebrar todos os santos? Porque existem santos que nós não sabemos o nome. Talvez a Dona Maria, que sentava do seu lado no banco da igreja e que hoje está diante da misericórdia de Deus. Entenderam? Viram a beleza da igreja? Eu poderia aqui me deter em tanta coisa, gente. Olha, nós podíamos, só em março, São José, Anunciação do Senhor, aí maio, né? Tantas coisas, tantos santos. Outubro, que é o mês dos grandes santos da igreja, Teresinha, Teresa, Geraldo, Viges, Benedito, Frei Galvão, São João Paulo II, o mês dos grandes santos da igreja, outubro. A gente poderia se deter aqui tanto falando de tudo isso, mas enfim, o tempo não dá. Mas o que eu quero deixar de mensagem para os... O que eu quero ver com vocês? Quando começa o tempo, quando começa o novo ano litúrgico? Primeiro dia de advento. O ano litúrgico termina que dia? No sábado da 34ª semana do tempo comum. O tempo comum tem 34 semanas, sempre. Sempre 34 semanas. Sempre 34 semanas. E sempre o 34º domingo é Cristo Rei do universo. Solenidade. 25 de março. Na quaresma nós temos todo dia, além dos domingos, a gente pode se esbaldar na carne e na cerveja. Brincadeira, gente, né? Tratando, né? Mas assim, são domingos e solenidades, são dias que o noivo está conosco. Então, estamos livres da penitência. Outro ponto que eu queria tocar com vocês. Distinção entre penitência, jejum e abstinência. Isso é para... Não vou cobrar isso não, mas é para vocês levarem para a vida. Penitência é o quê? Eu ficar sem comer doce. Eu rezar de braços abertos um terço. Ou eu me propor a rezar um rosário 3 horas da manhã. Isso é penitência. Abstinência, Lucas. Se abster de carne de animais de sangue quente. E jejum? Não é jejum de fofoca, não é jejum. Isso não é jejum. Jejum é não comer. Jejum é não comer. E o jejum da igreja é o quê? Duas refeições parciais no dia e uma refeição inteira. Que essa refeição inteira não consiga satisfazer como eu ficar. Quais são os dias de jejum obrigatórios, Lucas? Quarta-feira de cinzas, sexta-feira e todas as sextas-feiras a gente é convidado a se abster de carne. Se pode trocar a abstinência por uma obra de caridade, por rezar um texto, visitar um doente, enfim. Mas Nosso Senhor ressuscita só de noite, né? Oi. Nossa, é uma nova. Mas você tem que fazer uma penitência, uma obra de caridade. Tem que fazer. Isso mesmo.
Mais alguma dúvida? Nenhuma dúvida do ano litúrgico? Qual é a cor predominante do advento? Verde. A cor predominante do advento é o tempo do advento é conhecido como tempo de quê? De esperança. Vocês estão lendo aqui? Não, né? Não está aí mais. Um tempo de esperança. Tempo de esperança. Qual é o domingo da alegria do advento? Qual é o domingo da alegria da quaresma? Quantas semanas tem a quaresma? 5 semanas tem a quaresma. Quantas semanas tem o advento? 4 semanas. Quais são as 2/8 que nós temos? Deixa eu ver o que mais que eu posso perguntar para vocês. Nossa Senhora Aparecida, que é a solenidade. No dia 11, eu rezo, depois da hora nova, depois das 15 horas da tarde. Eu rezo a liturgia do dia 11 ou eu rezo Nossa Senhora Aparecida? Tá bem. Vocês próprios? Não. Gente, então, isso. Quero encerrar agora contando para o senhor o seguinte. A entrega desse trabalho é até amanhã. Do trabalho, verdade. Então, podem me mandar por e-mail. Já reforcei os avisos aos senhores. Até amanhã, me mandem o trabalho por e-mail. Os que não me entregaram aqui na mão, me mandem por e-mail o trabalho. Eu prometo corrigi-lo quanto antes. E até o dia 20 eu posto a prova para vocês. E a prova pode ser respondida até o dia 1º de novembro. Ó, 20 de outubro, 30 de outubro, são praticamente 2 semanas para vocês responderem a prova. Não é nada difícil, nada para prejudicar vocês. Não sei ainda. Estou vendo se Nossa Senhora toca no coração. Eu acho que é mais. Umas 20 questões tá bom, tá? Não, mas vai ser tudo de marcar, isso eu prometo. Não vou pedir nada para vocês escreverem. Vocês escreverem, quero bom. O trabalho é escrito, mas agora a prova é marcar. Eu quero só o essencial, só o coração. Também. Umas letras desse tamanho. 5. Amém? Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, bendita vós entre as mulheres, e bendita vós, bendito Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai pelos pecadores, agora e na hora